Como estudar gramática? Olha só, essa é a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram, laes_prof. Se você não me segue, siga lá, beleza? Estou aqui com a gramática do Celso Cunha e do Sintra, nova gramática do português contemporâneo, sexta edição, editora Lexicon. É uma gramática que eu gosto de indicar, porque eu gosto muito dessa gramática, a maneira como ela é organizada, beleza? Então, quando alguém me pergunta, Laércio, me ajude aí, como eu devo me organizar para estudar gramática? Eu pergunto assim, tá, você está estudando para o quê? Você é estudante do Ensino Fundamental 2? Estudante do nível médio? Está estudando para concurso de nível médio? Concurso de nível superior? Você é estudante do curso de letras e quer fazer um aprofundamento? Por quê? Dependendo da resposta, eu tenho um direcionamento específico. Vamos pensar que é estudante do curso de letras, né? E sabendo que a gramática tem grandes 5 áreas: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. E aí, se essa pessoa for estudando o curso de letras, né, e eu vou falar, bom, na parte de fonética e fonologia, você tem que aprofundar, estudar o que é fonema, fone, alofone, isto é, as questões bem específicas dentro da fonética e da fonologia, o aparelho fonador, o modo de articulação dos sons, o ponto de articulação, como os sons são produzidos e articulados, a fonética articulatória. Agora, se é um candidato de concurso de nível médio, eu vou dar essa orientação? Claro que não. Então, você, às vezes, nem vai estudar fonética e fonologia, vai começar por morfologia. Então, a maioria do pessoal que me acompanha aqui no canal, está estudando para concurso, para o Enem, principalmente para concurso público, a ideia é você dominar primeiro morfologia. Por quê? Morfologia é a área da gramática que vai trabalhar com as 10 classes gramaticais. Então, vai ter lá substantivo, adjetivo, pronome, artigo, interjeição, verbo, advérbio. A gente tem lá as 10 classes. Tem vídeo aqui no canal sobre as 10 classes. Eu vou deixar aqui na descrição. Por quê? Você tem que dominar muito bem as 10 classes gramaticais para avançar depois para a sintaxe, que é o conteúdo que mais cai em concurso público. Então, os concursos gostam de cobrar. O termo destacado funciona como complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Você tem que entender, né, os termos da oração, mas antes tem que entender morfologia, isto é, as 10 classes gramaticais. E a morfologia trabalha com o processo de formação de palavras, os elementos mórficos e também as 10 classes gramaticais. Então, sempre quando alguém me pergunta como estudar gramática, tem essa orientação. Eu tenho que saber para que está estudando e depois eu dou as respostas, tá bom? Vamos pensar aqui em concurso público, né? Igual eu já comentei, porque a maioria do pessoal que é inscrito aqui no canal estuda para concurso público. Comece por morfologia. Então, se você pegar a gramática, né, vai ter várias páginas que vão se dedicar à fonética e à fonologia, que para quem está estudando para concurso público não faz muito sentido, porque quase não cai questões voltadas para fonética e fonologia. Não vai perguntar, por exemplo, quando é que você tem uma consoante fricativa, bilabial ou uma consoante oclusiva. Não vai perguntar. Então, você tem que começar a estudar por morfologia. Então, às vezes o candidato está estudando para concurso e fica ali se matando, tentando entender o ponto de articulação, o modo de articulação dos sons, das consoantes, das vogais, e perde muito tempo se preparando. Então, já vai lá para a parte de morfologia e estude os elementos mórficos, o que é prefixo, sufixo, desinências, vogal temática, isto é, a parte da morfologia que trabalha com o processo e formação de palavras. Tem vídeo aqui no canal do básico para você estudar, beleza? Depois que você estudar os elementos mórficos, processo de formação de palavras, processo de derivação, composição, aí você vai para as 10 classes, estudar bem as 10 classes, tá? Por quê? Quando você domina essas 10 classes, quando você for estudar a sintaxe, lá, as orações coordenadas, orações subordinadas, as adverbiais, substantivas, adjetivas, você tem que saber, por exemplo, quais as funções que o substantivo vai exercer dentro de uma oração. Quais as funções que o pronome reto vai exercer dentro de uma oração, de uma estrutura. E meio que um pré-requisito, né? Para quando você está estudando matemática, por exemplo. Se você não sabe as 4 operações básicas, você não vai conseguir resolver questões de trigonometria. É claro que não. A mesma coisa gramática. Se você não domina as 10 classes gramaticais, você não vai conseguir estudar sintaxe, que é a organização das palavras dentro de um contexto. Qual a função das palavras ali nas sentenças. Beleza? Bom, então, uma orientação básica para quem está estudando para concurso público. Comece por morfologia, domina ali as 10 classes gramaticais, os processos de formação de palavras, depois você vai para a sintaxe. Entender o que é frase, oração e período, entender quais são os termos da oração, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios.
depois você vai estudar como esses termos funcionam dentro da oração, né? Então, estudar oração, período, aí vai entrar naquele conteúdo que muitas pessoas têm dificuldades, né? Orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, orações subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas e suas megas classificações. E depois você vai avançando dentro da sintaxe, tem que estudar sintaxe de concordância, sintaxe de regência, sintaxe de colocação pronominal, pontuação também é uma questão sintática, então se eu troco a vírgula ali, isolo um termo, isso interfere na questão sintática. E depois eu vou estudar, depois da sintaxe, que tem muita coisa, inclusive tem vários vídeos aqui no canal da área de sintaxe, você vai para a semântica, que trabalha com o sentido. E aí você vai estudar sinonímia, antonímia, paronímia, e sempre focando no edital do concurso público. Tem que ficar de olho o que o edital está cobrando, porque às vezes você vai estudar um conteúdo de gramática, e o edital não está cobrando aquele conteúdo, né? Então, é interessante que você fique de olho o que está sendo cobrado e aí você vai focar o seu estudo, porque gramática tem muitas coisas. Então, tem vários anos que eu sou formado e sempre eu consulto a gramática, porque a gramática é o quê? Registro de uma língua, isto é, essa gramática aqui do Celso Cunha e do Sintra, essa gramática me diz como a língua portuguesa funciona, em seus detalhes linguísticos gramaticais. Então, eu sempre consulto aqui quando eu tenho alguma dúvida específica. Então, não tem como você pegar, vou estudar gramática e aprender tudo. Não vai, porque tem questões muito complexas, tá bom? Então, é sempre perceber qual o seu objetivo, e a partir do seu objetivo, você vai detalhar o que é mais importante para você estudar. Estudando curso de letras, tem que fazer um aprofundamento, e só a gramática não vai dar, inclusive tem que ter várias outras gramáticas, até para fazer um estudo comparativo. Quem está estudando para concurso, hoje nós temos, além dessas boas gramáticas, gramáticas específicas para concurso público, que você vai ver questões comentadas, analisar, responder questões de provas anteriores, tá bom? Então tem muitas questões para a gente discutir quando a gente pensa em estudar gramática, mas assim, para quem está começando a estudar para concurso público, comece por morfologia. E tem gramáticas bem básicas, aquelas do ensino fundamental 2, por exemplo, do 8º ano. Eu até indico. Tem pessoal que manda assim, Laércio, comecei a estudar para concurso agora, não tenho noção nenhuma, por onde eu começo? Eu indico aquelas gramáticas de bolso, bem fininha, que vai trazer os conceitos, exemplos, aplicação na frase e substantivo. Os 9 tipos de substantivo, concreto, abstrato, substantivo primitivo, derivado, para você depois ir avançando. Muitas pessoas se perdem no estudo da gramática porque não tem pré-requisito. E aí eu falo, volte lá no conteúdo da 5ª série, 6º ano. Sim, volte lá, porque aqueles conhecimentos básicos que vai fazer com que você aprofunde depois outros conhecimentos, por exemplo, como colocação pronominal. Tem que saber o que é um pronome, os tipos de pronome, para analisar ali se você vai ter uma ênclise, por exemplo, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida específica, coloca aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou criar novos vídeos respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Bom, vou ficar por aqui, porque senão eu poderia ficar horas e horas falando de como estudar gramática, porque tem muitas questões pra gente discutir, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito, e também seguir meu Instagram, laesco_prof. Surgiu dúvida? Manda lá no direct, deixa sua mensagem aqui, o seu comentário, que a gente vai trocando mensagens aqui nesse espaço, nessa cybercultura que é o YouTube. Até a próxima, bons estudos e fique com Deus!